Olá, sejam todos bem-vindos ao canal O Céu dos Animais, o canal que busca respostas para perguntas do tipo: será possível manter contato com os animaizinhos no plano espiritual? Qual é a missão dos animais em nossas existências? Você já teve alguma situação que envolveu o seu animalzinho? Uma situação extrafísica que você tem como contar para nós? Faça contato com o nosso canal através do e-mail que está sendo mostrado agora no nosso vídeo e você estará aqui conosco para passar adiante essa mensagem de esperança, de fé e de amor e da importância desses seres tão abençoados que trazem tanta alegria às nossas vidas. Para enriquecer hoje o nosso debate fraterno, nós teremos a presença da Marisa, que está também aqui colaborando na formatação do nosso projeto, e é uma alegria muito grande contar com todos vocês. Primeiramente, peço que você se inscreva no nosso canal, habilite o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe a sua opinião sobre o que você vai ver aqui nesse momento. E, mais importante que isso, convide outras pessoas para conhecerem o canal e deixem aí, então, a sua contribuição para que nós possamos chegar onde é necessário chegar. Vamos então falar com a Marisa. Marisa, obrigado por estar aqui conosco no nosso projeto e gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência relacionada a essa questão espiritualista, a sua bagagem nesse sentido e até o momento em que você teve essa experiência extrafísica com a nossa querida Mimi, a nossa gatinha eternamente em nossos corações e com certeza está aí nesse instante na sua caminhada evolutiva. Gratidão. Boa noite a todos, é uma alegria imensa estar aqui com vocês essa noite para poder passar um pouco da nossa experiência com os animais, as experiências extrafísicas também, que eu acredito que a gente tem que compartilhar com todos. A gente não pode reter só para nós. É esse o intuito do canal. Começando então a me apresentar, né? Bom, eu conheço a doutrina espírita já tem mais de 30 anos, estudei durante um bom tempo, trabalhei na mesa de desobsessão, trabalhei na sala de passes, trabalho hoje em dia no SEISP, que é a Casa Espiritualista Irmãos de São Francisco, lá em Pirituba. A minha gatinha tá aqui. Então, o que acontece, né? Durante todo o tempo que eu trabalhei, antes de ir para o SEISP, eu me via kardecista, ou melhor, espírita. Porém, depois de alguns acontecimentos, eu comecei a entender que todas as religiões, elas são um complemento da outra. Então, hoje eu me entendo como espiritualista. Contando então a parte da Mimi, que não, porque ela existe, é uma gatinha que nós tínhamos, que na época, né, eu a adotei, eu tinha um pet shop e a adotei. E ela era um pouquinho arisca, era um pouquinho assustada, bem assustada, aliás, bem travessa. Minha mãe adorava, ela ficava sempre atrás da minha mãe. E o que acontece? Eu acabei adotando um outro gatinho que jogaram na minha casa, sabe? E era muito fofo, porém a Mimi, ela era muito ciumenta. Então o que ela fazia? Toda vez que o Tom, ele passava próximo dela, ela dava um tapão na cara dele. E ele não revidava, ele era muito tranquilo, e ele passava. E ela muito brava. Brava não, ela era ciumenta. E hoje em dia, talvez eu até a entenderia melhor, porque eu já tive muitos animais, né? Na época, o Rogério, que é meu marido, ele não tinha convivência com gatinhos, depois ele começou a se apaixonar também e virar gateiro, assim como eu. Entender como eles são, né? Eles são muito carinhosos, muito apegados ao dono, diferentemente do que a crença, né, popular, que às vezes
ronda por aí, né, que os gatos são individualistas. Isso é só um preconceito. Quem tem sabe como eles são amorosos, cada um tem a sua individualidade, a característica, um é diferente do outro, a personalidade, e eles são fascinantes. Bom, acontece que a Mimi, ela tinha muito ciúme, e um dia eu notei que começou a nascer uma bolinha na boquinha dela. E eu acreditei que fosse um dentinho inflamado, alguma coisa. A veterinária também entendeu que fosse. Porém, ela tirou um raio-x, um ultrassom, não me lembro na época. E aí, a notícia veio. Era um tumor maligno. E eu fiquei muito mexida com aquilo, sabe? Impactada. Mas aí começou. Todos os dias eu a levava pela manhã, ela fazia quimioterapia. Antes de eu ir trabalhar, fazer quimioterapia, não respondeu a quimio, foi definhando, foi ficando frágil, até que a outra veterinária que trabalhava com essa minha veterinária, que eu a levava, ela sugeriu que fizessem uma cirurgia e colocassem uma sonda nela. E aí eu entendi que eu queria tentar de tudo e foi colocada uma sonda nela. Então nós colocávamos, né, a raçãozinha dela no liquidificador, no mister, e aí a gente colocava na sonda. E antes também, antes de colocar a sonda, a gente tentava alimentá-la, né, com essa papinha, mas não adiantou. Depois que eu coloquei a sonda, que eu permiti que colocassem a sonda, ela piorou, não levantou mais, acabou mesmo se entregando. E aí, o que aconteceu? Foi definhando, até que em um dia, eu e o Rogério, que nós éramos totalmente avessos à eutanásia, nós concordamos naquela noite, se a Mimi não fosse levada pelo plano espiritual, na manhã seguinte, bem cedo, nós a levaríamos para fazer a eutanásia. E isso com muita dor no coração. Mas o que acontece? A gente não tinha outra solução. Ela estava sofrendo demais. E eu falava, Rogério, ela não tem o que espiar, ela não tem pecado. Por que elas sofrem tanto? Por que ela está sofrendo tanto, meu Deus? Eu não entendia, sabe? Até hoje eu tenho um pouquinho de dificuldades para entender, porque é como o Rogério fala, a gente é pet lover, né? Então a gente gosta muito deles e faz tudo o que for necessário por eles, né? Para o bem-estar deles. E aí acabou que naquela noite eu não dormi. O Rogério, ele levantava muito cedo, ele entrava às 5 horas da manhã, então às 4 ele já estava de pé, né? E naquela noite eu passei a noite inteira acordada, a Mimi numa caminha assim ao lado da cama, né, da minha cama, e naquela agonia. Quando foi chegando a manhã, que o meu marido levantou, desceu as escadas, abriu a porta, fechou e desceu as escadas. E eu deitada. No momento que ele desceu as escadas, foi muito impressionante, uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. É Mel, Mel tá no meu colo. Nesse momento, eu ouvi a porta se abrindo do meu quarto, uma pessoa, uma entidade, uma mulher muito alta, aparentando ser toda vestida de branco, como uma enfermeira, aparentando ser uma alemã, uma moça muito alta, muito forte, toda de branco. Ela veio e se sentou do meu lado, assim, na cama. Nesse momento eu já estava sentada, sem entender nada. Ela olhou para mim, olhou para Mimi na caminha e disse: eu vou levar ela agora. No que eu respondi, não. E aí a Mimi, vendo tudo aquilo assustada, ela pulou no meu colo. E eu segurei a Mimi e falei: não, você não vai levar ela agora, porque ela tá bem, você não tá vendo que ela tá bem? Aí essa entidade me respondeu:
Não, ela não tá bem. E eu vou levar ela agora. Nisso, o Rogério abriu a porta, eu levantei da cama, ou seja, eu estava em desdobramento. O meu corpo estava deitado, mas o meu corpo espiritual, o meu espírito, ele estava sentado conversando com ela até aquele momento. No que o Rogério abriu a porta, ela sumiu e a Mimi começou a vomitar sangue e não parava mais. Aí eu desci da cama correndo, fui pro leito dela, né, que era a caminha dela. O Rogério veio, a gente começou a fazer vibração, oração, chorar. E as vibrações que eu fazia, que você tenha um bom, meu Deus, plano espiritual, mentores. Então, alevem-se, porque eu vi que foi chegado o momento dela. Não tinha o que fazer. Aí ela desencarnou. Aí nós choramos, né, aquele luto. E eu contei pro Rogério o que tinha acontecido e falei, agora ela foi. E o que eu senti? Em um misto de tristeza, que ela foi embora, alívio que eu não precisei levá-la para a eutanásia, para mim seria muito difícil. Ou seja, eu fui atendida, né? E não de forma egoísta, né? Não passei por aquilo, mas era muito triste vê-la sofrendo e eu teria que encarar aquilo com o Rogério, de eutanasiá-la, né? E assim, aquilo foi para mim um momento único que eu nunca e jamais eu jamais esqueci na minha vida. Foi um presente dos muitos que eu recebi durante a minha vida, dos muitos presentes espirituais. Marisa, o seu relato, ele traz para todos aqueles que estão assistindo o nosso vídeo nesse instante muitas informações interessantes e eu gostaria de questionar você em 2 pontos cruciais do seu relato. Um deles, quando você menciona sobre a questão da eutanásia, muitas pessoas que estão assistindo o nosso canal nesse instante, que possam estar enfrentando esse momento de dificuldade, inclusive o nosso canal tem essa intenção de colaborar, não é, para o fortalecimento dessas pessoas, para que elas, nesse enfrentamento, elas percebam que elas não estão sozinhas, tanto do lado de lá, quanto as pessoas que passaram por isso aqui também. Eu lembro que nós tínhamos essa definição sobre a eutanásia, né, uma linha mais fixa, em que nós éramos totalmente contrários a esse tipo de posicionamento. Mas quando nós começamos a estudar um pouquinho mais sobre a espiritualidade numa amplitude, né, de definições, inclusive eu lembro que uma das comunicações espirituais do nosso núcleo, o Dr. José Veterinário, que é um espírito, né, muito conhecido por nós, passou que é uma opção possível, desde que todas as possibilidades estejam esgotadas. Eu queria que você validasse esse tipo de informação conforme nós já vivenciamos, né? Se houve uma mudança daquela época para a atualidade, na sua concepção. Eu gostaria de contar também antes disso, né? Quando a Mimi, ela infelizmente, ela começou a apresentar o câncer, o tumor maligno, ela foi se burilando de uma forma que eu entendi que até os animais, através da expiação, eles se modificam, o espírito deles vai se modificando, a forma deles agirem. Como aconteceu isso? Um dia, né, o Tom, que ela tinha tanto ciúme, ela não gostava de chegar perto dele, ele estava deitado, assim na cama, o gatinho, na cama da minha filha. Ela veio da casa da minha mãe, já, sabe, tão debilitada, mas ela ainda estava andando. Ela subiu na cama da minha filha, na caminha dela, no quarto da minha filha. A hora que o Tom viu, ele ficou assustado, ele pensou, nossa, agora eu vou apanhar, né? Não, ela sentou do lado dele, deitou e encostou nele, com todo o carinho do mundo. Foi tão impressionante porque eu descobri ali que os animais, eles também, através do sofrimento, eu não faço apologia do sofrimento, mas ela se burilou de uma forma assim, sabe? Porque a evolução acontece
tanto no reino animal quanto, né, no nominal, somos nós. E foi assim, impressionante. Uma outra história que eu tenho que aconteceu bem interessante foi com o pequeno Theo, que era um cachorro. Nós tínhamos que... Fiquei com ele apenas 7 meses, né? Porque eu vou contar como aconteceu desde o início. Eu sempre tive sonhos premonitórios durante toda a minha vida, sendo que uma vez eu até pedi para o plano espiritual que eu não queria mais. Eu não gostaria que barrassem, porque eu não via sempre coisas boas, eu via coisas ruins que aconteciam um tempo depois. E aí eu não gostaria de ver. Para que eu ia ficar sofrendo, né? Sabendo antes. Para mim não tinha lógica. E aí teve uma noite que eu sonhei que eu com um cachorro bem grande, um cachorro preto. Oi, Mel, senta aqui no colo da mãe. Um cachorrinho preto, bem grande, que ele chegava para mim. E eu via flechas de vários cachorros. Beleza, acordei, fui pro meu plantão, trabalhava em plantão. À noite, quando eu estava chegando, eu voltei com meu marido, porque ele trabalhava próximo e nós voltávamos juntos. Quando eu voltei, que nós fomos fechar o portão, eu olhei assim, eu vi um cachorrinho, um mini pincherzinho, velhinho, o Theo. Coloquei o nome de Theo. Só tinha um dentinho, uma presa aqui, judiação. E aí eu falei pro meu marido, Rogério, e ele tava assim do lado de fora do portão, ele olhava para dentro. Naquela época onde nós morávamos, o portão era vazado, então dava para ver a cabecinha dele com grandes olhos assim, muito bonitinho, tipo pedindo ajuda com os olhos, né? Aí eu falei, Rogério, eu sonhei com esse cachorro. Não foi bem esse formato, mas eu sonhei que apareceu um cachorro para mim. E eu vou adotar. Aí ele falou, Má, não acredito. Eu falei, sim, eu sonhei. Aí, como na época a gente não tinha cachorro, eu pus um pouquinho de ração de gato para ele, que era o gatinho Thor. Nessa época meus pais já tinham falecido. E ele veio. Aí até o Rogério comentou comigo, ele é velhinho, a carinha dele, mas ele vai morrer logo. Eu falei, não importa, o que importa é que ele vai morrer com dignidade. Os últimos anos, meses, não sei, ele vai ter dignidade. E aí eu coloquei o Theo pra dentro e fomos felizes durante 7 meses. Levei no veterinário, ele estava com anemia profunda, ele tinha uma série de problemas, ele tinha problema também renal. Ou seja, a minha filha na época disse, mãe, eu nunca vi um bichinho te obedecer tanto, sabe? Ele era muito inteligente, ele tinha 2 coisas que ele fazia diferente. Ele só andava, ele sentia muito frio, porque ele era muito magrinho, então eu sempre colocava a roupinha dele, colocava cobertorzinhos quentes, e ele andava com o cobertorzinho nas costas. Ele levantava com o cobertor e ia pra todo lado com o cobertor. Era muito lindo. Eu tenho muitas fotos, muito vídeo dele, de todos, né? E aí ele também tinha uma outra particularidade. Para ele deitar na caminha, ele tinha que virar a caminha do lado contrário. Aí a caminha ficava assim e o babadinho para baixo. E ele dormia nas costas da caminha, assim, no fundo. Era muito engraçado. E ele era lindo. Assim, um espírito resignado, lindo, obediente, inteligentíssimo. Pois bem, ele passou 7 meses comigo, com a gente, e ele desencarnou no dia do meu aniversário, 20 de novembro. Ele ficou exatamente 7 meses comigo. Eu não acho que isso foi uma tragédia. Eu acho que o presente que eu tive foi poder ter proporcionado para ele uma vida digna no final. E aí, o que eu acho, que seja a missão dos animais. Com a Mimi e com o Theo, e com o Tom também, que foi um gatinho que nós tivemos, que nós adotamos, né, que colocaram lá em casa.
e ele sofreu muito no final com doença renal. Mas a missão deles qual foi na minha vida? A preparação. Eles sofreram, e eu acredito, para me preparar, porque eles são lindos, dignos. É verdade, eu não acho que isso seja, da minha parte, seja, nossa, como você é egoísta, porque você acha que eles estão sofrendo por você. Não, é que eu acho que eles são, a missão deles é tão divina, que eles são até melhores que nós, então eles aceitam essa missão. Porque logo em seguida que morreu o Tom e depois desencarnou a Mimi. Não, primeiro foi a Mimi, depois o Tom. Em seguida meu pai faleceu, desencarnou. Passados 9 meses, a minha mãe desencarnou de câncer. E eu cuidei dela também. Eu acredito que foi uma preparação. Eu cuidei dela por 9 meses. Cuidamos, né, todos. Então foi meio que uma preparação para o que viria. E a missão dos animais é trazer conforto para nós. O Thor, nessa época, gatinho da minha filha, quando meu pai faleceu, que ele desencarnou, o Thor, ele me dava muito amor. Então, eu estava triste, ele sentava no meu, ele pulava no meu colo, ele sabia, ele ficava olhando pro meu rosto, pelos meus olhos, ele sabia que eu estava triste. Eles sentem, eles têm muita sensibilidade. E aí, como eu fiquei com a minha mãe 10 meses, 9 meses para 10 e ela desencarnou, e ela teve câncer, eu passei por aquela rotina toda também de cuidar dela, de levar lá para fazer os medicamentos, ela ficou internada e dormíamos lá, né, revezávamos, ela não ficou um momento sozinha. A missão deles foi a preparação e o suporte, porque os animais nos ajudam a suportar o que a gente tem que passar. Então eu só agradeço aos animais. Todos muito lindos e são anjos na nossa vida. É isso mesmo, Marisa. E complementando uma parte que você mencionou bem, para quem assiste, né, nós não estamos aqui levantando uma bandeira e não queremos ser donos da verdade. Estamos narrando os fatos conforme nós vivenciamos e estamos colocando à luz das instruções que nós já recebemos. A maior luz que nós podemos ter é a do equilíbrio nas decisões. O que nós estamos aqui trazendo à tona talvez seja uma reflexão do tipo: todas as opções foram esgotadas clinicamente, o animal, por ser um ser, né, que não tem experiências de equívocos na sua escolha racional, porque ele é um ser ainda em evolução nesse sentido, segundo o Dr. José Espírito, né, que colabora dentro do nosso núcleo espiritualista, ele mencionou que o animal ele está na caminhada evolutiva para ele conseguir se desenvolver no sentido de individualidade, já que é um ser coletivo dentro da sua espécie, correto? E dentro dessa caminhada, ele vai, então, se individualizando para ele se preparar para a fase hominal no momento oportuno. E, dentro desse processo, se ocorrer do animal chegar nessa condição, uma coisa é você fazer esse procedimento porque você quer se livrar de uma questão desgastante. Isso é errado, segundo a orientação que nós recebemos. Mas se você realmente está querendo evitar, não é, um desgaste, porque não existe mais a possibilidade, mas isso, claro, com um filtro bem estreito, com um profissional bem preparado, né? E às vezes, não é, Marisa? Até mais de um profissional, por que não, né? Fica essa sugestão, pelo menos da minha parte. Queria aproveitar o que você narrou sobre a Mimi, Marisa, ainda, e voltar um pouquinho para que você compartilhe para quem está conosco nesse instante, para que você traga à tona o que foi realmente sentido, o antes e o depois dessa experiência extrafísica. Para as pessoas entenderem qual foi o alento que isso trouxe para o seu coração, qual foi o fortalecimento que você encontrou
com essa misericórdia divina, eu diria. O alento que essa situação da Mimi me trouxe, no momento em que o Rogério abriu a porta, que ela começou a vomitar sangue, que eu percebi que ela estava indo, o alento é que a vida não se finda, a vida não acaba nunca. Que ela foi levada com amor, com pulso firme. Hoje eu penso, né? A minha Mimi, ela não aceitaria ir de boa, ela não estava querendo ir embora. E aí apareceu essa entidade forte, grande, impositiva, tanto para mim, né? Quanto impositiva para a própria Mimi, que nós respeitamos e ela levou. Embora eu tivesse querido que ela fosse para não sofrer, eu não sei, no momento em que a vi bem, eu já não queria deixá-la ir mais, né? Então, mas é isso, o alento é que a vida continua e que ela não estaria sozinha. Para mim foi maravilhoso. Sim, com certeza é um sentimento de que estamos sendo amparados por essa força Sim. maior. Você entende, depois da sua experiência extrafísica, e eu diria que também com o Theo, que foi uma experiência que você teve através do sonho, principalmente falando, você já havia sido alertada sobre a vinda desse ser, né? Tão lindo também, que nós tivemos a graça de conhecer aqui, nesse plano. Então, eu queria que você conceitualizasse um pouquinho para o nosso espectador como é que é atualmente aí a sua casa com os animaizinhos, como é que é esse processo. Conta um pouquinho para eles também. Então, contando sobre como é a nossa rotina, a nossa casa, né? No momento nós temos 2 cães. Vou falar desses 2 cães. Onde nós morávamos, na Zona Norte, nós tínhamos uma vizinha aqui. Ela é protetora, né? A Dani, se ela estiver assistindo. E juntas a gente fazia algumas coisas. Ela me contou de alguns animaizinhos. Como eu chegava à noite em casa, eu passava por eles. Quando eu ia também, era numa rua próxima, é um pitbull e uma vira-latinha. O pitbull, ele vivia, né? Os 2 foram abandonados juntos, pelo que eu sei. Só que o pitbull, acredito por ser bonito, né? Ele tinha um teto para dormir à noite, e ela não, ela dormia num carro abandonado. Eu passava, às vezes aquela chuva forte, ela lá, sabe? Às vezes os 2 lá fora. Até que e aí às vezes eu levava ração, e à noite ela era muito assustada, ela latia muito pra mim. Sabe? Ela foi muito maltratada, embora tivesse na rua, lá tinham algumas pessoas caridosas que ajudavam, mas com certeza foram muito maltratados e tinham muito medo. Só que teve um dia, o rapaz que estava cuidando dele, do pitbull, ele não tinha recursos, e teve um dia que ele mandou um vídeo do pitbull. Ele se chamava Negão na rua, só que eu coloquei o nome novo nele, né? Vida Nova, Zeus. É lindo demais. E aí ele estava com um problema de saúde, onde muito sangue, sabe? Saía muito sangue do corpo dele. Eu vi aquele vídeo e o rapaz, ele não tinha recursos para levar no veterinário, enfim. Eu e a Dani, a gente cuidou, né? Cuidou do bichinho, pagou as custas. E eles não podiam ficar lá mais naquele lugar. E também a gente tinha que, na verdade, colocar para adoção os 2, porque os 2 eles viviam juntos, eles brincavam juntos. O apelido dela era Magrela na rua. E ela ficava esperando abrir o salão do barbeiro para poder ver o amigo, né, que dormia lá dentro. E os 2 rolavam, era uma coisa assim. Coloquei na internet, só que é difícil você
dois cães serem adotados juntos, a tendência seria que o Pitbull fosse adotado, muito dócil, porque ele tem raça definida, é simples assim. Os SRD sem raça vão ficando, adulta ainda, né? E aí eu decidi que eu iria adotar os dois. E aí nós falei com o Rogério, nós adotamos os dois, fizemos a cirurgia, levamos num veterinário amigo, o Dr. Tarcísio, que hoje ele está na pátria espiritual, faleceu na época do Covid, Dr. Tarcísio Aranha, muitas pessoas devem conhecê-lo, uma pessoa que ajudava muito os animais. Então ele fez uma promoção, ele operou, uma promoção assim, né? Operou e castrou os Zeus, nunca mais teve nada, retirou tudo que ele tinha do problema que ele tinha na parte genital, que era um tumor. Por isso sangrou tanto e hoje ele tá ótimo. E a magrela hoje ela se chama Maia. É a coisa mais linda do mundo e muito inteligente. Muito, muito. E temos também uma outra cachorrinha, SRD, né, sem raça definida, que o meu marido ele tinha uma escola de idiomas, porque ele dá aulas, né, de idiomas. E aí o que acontece? Deixaram alguns meninos deixaram lá provisoriamente, iriam buscar depois. E até hoje a Focas está conosco, ela tem problemas, ela tem convulsão. Mas ela está feliz conosco, em tratamento constante. Temos também 2 gatinhos, é a Mel, que está aqui no meu colo, e o pai dela, o Negão, que adotamos também. Ele vivia na rua, ele era cuidado por todos, um gato preto com os olhos amarelos, lindo, um angorá, acredito que seja angorá porque é peludo, é a coisa mais linda o meu gato. E ele ia nessa minha vizinha na parte da manhã, tomava café da manhã, aí ia em outra casa, almoçava durante o dia, à noite ele jantava em algum lugar e bem tarde ele vinha na minha casa, ele escutava o barulho, ele conhecia o barulho do motor do meu carro. Então, depois que o Theo faleceu, que o Theo não gostava de gato, eu peguei o Negão. E a mãe do Negão, a namorada do Negão, que só vivia com ele na rua, muito arisca, teve filhotinhos e trouxe para minha casa os filhotinhos e colocou na garagem. Eu adotei a Mel e o Negão. E a vizinha adotou mais 2, a mãe dela adotou outra, as 4 filhotinhas adotadas, todas meninas. E foi isso. Nós temos esses 2 gatinhos maravilhosos que são grudes, chicletes conosco, são maravilhosos. Castramos os 2 e são uma alegria aqui em casa. É isso, a nossa vivência assim, a gente trabalha muito, mas a gente tenta sempre dar o melhor para os nossos irmãos animais, que eles são os nossos irmãos menores de caminho, menores porque são como irmãos mais novos de jornada, são muito especiais nas nossas vidas. Hulk passeando, né, filho? Vem. Vem, Hulkinho. Vem. Vem cá. Mas alguma questão que não abordamos na nossa conversa que você gostaria de trazer à tona para os nossos espectadores nesse momento? Referente à eutanásia, o que eu penso hoje? Não é muito diferente não do que eu pensava naquela época da Mimi. O que eu penso hoje é o seguinte, fazer tudo ao nosso alcance pelo bichinho. Tem uma perspectiva qualquer que seja 1%, fazer. Começou a sofrer muito, não tem o que fazer, não deixá-lo sofrer. Até hoje eu não fiz. Eu não levei para fazer nenhuma eutanásia em nenhum bichinho. Nunca precisamos, né? Porém,
É um conselho que eu dou para vocês. Se vocês optarem, precisarem, acharem que devem fazer, que vocês nunca abandonem, não é abandonar, me perdoe a palavra, nunca deixem o animal sozinho com o veterinário. Por quê? Nesse momento, eles confiam muito em você, confiam muito na gente, nos pais, né? Então, que vocês possam segurar a patinha deles nesse momento, porque eles vão mais tranquilos na viagem. E um dia, com certeza que um dia eles se tornam, né? De alguma forma ou outra, talvez, né? Não é certeza, né? Talvez a gente vá e eles venham mas geralmente eles retornam, né? Então eles vão confiar, eles vão ficar mais calmos para fazer a jornada, confiantes de que estão seguros. É isso que eu tenho para passar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um trabalho que a gente está fazendo com muito amor e muito carinho, e é um assunto que a gente gosta muito e a gente quer proporcionar para vocês, né? As nossas experiências. Se vocês tiverem também experiências extrafísicas com seus animais, escrevam pra gente, mandem e-mail, ou vocês coloquem nos comentários, curtam e compartilhem nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, pra gente trazer sempre conteúdo assim pra vocês. Gratidão a todos. Gratidão, Marisa, pela sua presença hoje no nosso canal, pela sua experiência extrafísica, que trouxe à luz aí as nossas dúvidas sobre as perguntas que nós vamos sempre buscar respostas sobre os animais na espiritualidade. Lembrando, pessoal, que é importante que nós valorizemos todas as pessoas envolvidas nesse processo, os veterinários, os cuidadores, as pessoas que adotam, as pessoas que fazem os trabalhos voluntariados, todo tipo de ação nesse sentido tem que ser valorizado. Então, quando nós estávamos falando da questão da eutanásia, vale lembrar que o veterinário é a parte mais difícil, talvez, do trabalho dele. E quando nós chegamos nesse momento, nós devemos, então, evitar, não é, de criar um jugo desnecessário. Ele é um ser humano tanto quanto nós e está torcendo pelo bem-estar do nosso animalzinho querido. Gratidão a todos pela presença. Peço que vocês aí deixem seus comentários, deixem sugestões, entrem em contato por e-mail e logo estarão conosco aqui contando a sua história de vida nessa experiência extrafísica do céu dos animais. Gratidão a todos, tenham um ótimo dia e até a próxima oportunidade. Que assim seja.